Semana passada foi aniversário da minha mãe e eu fiz o bolo preferido dela, que é bolo de abacaxi, e eu vou te ensinar agora o passo a passo desse bolo super fácil e delicioso. Começando pela massa do bolo, nós vamos bater os ovos com o óleo, o leite e o açúcar. Vamos bater isso tudo bem até que todos os ingredientes estejam bem incorporados, e então nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Vamos bater novamente, somente até essa farinha sumir na massa, e depois disso nós vamos acrescentar o coco ralado. Vamos bater mais um pouquinho e finalmente vamos adicionar o fermento em pó. Depois de adicionar o fermento, a gente bate só um pouquinho até incorporar e depois é só levar para uma forma untada e enfarinhada ou com desmoldante e assar a 180 graus. Para o recheio, nós vamos pegar uma panela, colocar o abacaxi junto com o açúcar, vamos misturar e deixar em fogo médio até que esse abacaxi reduza. O ponto é quando a gente tem pouca água, o abacaxi já está bem cozidinho. Isso vai garantir que o seu recheio não vai talhar e nem amargar. Vamos reservar o abacaxi e em outra panela nós vamos colocar o leite condensado, o creme de leite, vamos dissolver o amido de milho no leite, vamos misturar bem para não ficar nenhum gruminho e vamos acrescentar na panela também. Agora é só adicionar um extrato de baunilha, misturar isso tudo e levar para o fogo médio. Depois que esse creme engrossar, ele vai começar a ferver e aí então você vai contar mais 5 minutos para saber o ponto. Fica um creme firme, mas nem tanto, porque a gente quer um recheio cremoso. Aí depois disso é só você virar em uma vasilha, cobrir com plástico filme para não formar película e deixar esfriar. Quando tiver tudo já frio, nós vamos misturar bem o nosso recheio e vamos acrescentar o abacaxi sem o caldinho, tá? E aí nós vamos misturar bem, porque esse vai ser o recheio do nosso bolo, que rende aproximadamente 1 quilo de recheio, gente, é muita coisa. O restinho do caldo de abacaxi é só misturar na nossa mistura de água e leite condensado para dar ainda mais sabor no bolo. Aí agora é hora de montar. Primeiro coloca uma camada de bolo, molha bastante, coloca metade do recheio, mais uma parte do bolo e o restante desse recheio. Parece que vai dar tudo errado, que o recheio vai ficar para fora, mas confia que vai dar certo. É só você pressionar bem, depois de você molhar a última camada do bolo, cobrir isso tudo e levar para a geladeira de um dia para o outro, ou pelo menos 4 horas. Para fazer a cobertura, nós vamos pegar clara de ovo, misturar com açúcar e levar no fogo baixo, até você pegar nessa mistura e não sentir nenhum grãozinho de açúcar. Aí é só levar para a batedeira, bater no máximo até que a gente tenha um merengue muito firme e bem maravilhoso. Isso pode levar alguns minutos, mas confia que vale muito a pena. É assim, ó, um merengue super estável que ele não cai do nosso batedor. Aí agora é a parte mais legal, que é a parte de você cobrir o bolo com esse merengue. É muito mais fácil do que cobrir com chantilly, porque você não precisa ficar alisando e deixando tudo certinho. Você passa, cobre todo o bolo e aí depois é só você vir fazendo os detalhes que vão ser o charme do nosso bolo. Para fazer isso é só encostando a espátula e puxando essas pontinhas como se fosse suspiro. Aí agora é a parte que também é muito legal, que é a parte de maçaricar, que é quando você faz a arte nesse bolo, que eu simplesmente achei que ficou sensacional. Fica um bolo super molhadinho, suculento e maravilhoso. Se você chegou até aqui, acho que já pode me seguir, né?